Dom Juan falou sobre a segunda atenção como um desenvolvimento. Começa com a ideia que nos vem mais como uma curiosidade do que como uma possibilidade real. Transforma-se em algo que só pode ser sentido como uma sensação. E finalmente evolui para um estado de ser, ou uma região de praticalidades, ou uma força superior que nos abre mundos além de nossas fantasias mais desvairadas. Os feiticeiros têm duas opções para explicar a feitiçaria. Uma é falar em termos metafóricos e contar sobre um mundo de dimensões mágicas. Outra é explicar suas atividades em termos abstratos, próprios da feitiçaria. Eu sempre preferi a última, apesar de nenhuma das duas opções jamais satisfazer a mente racional de um ocidental. Dom Juan me disse que, ao descrever metaforicamente a segunda atenção como um desenvolvimento, ele queria dizer que, sendo um subproduto do deslocamento do ponto de aglutinação, a segunda atenção não é algo que aconteça naturalmente. Deve ser intencional, vendo-a de início como uma ideia e terminando por percebê-la como uma consciência fixa e controlada do deslocamento do ponto de aglutinação. Vou ensinar a você o primeiro passo para o poder, disse Dom Juan, iniciando sua instrução sobre a arte de sonhar. Vou ensinar como estabelecer o sonhar. O que significa estabelecer o sonhar? Significa ter um comando preciso e prático sobre a situação geral de um sonho. Por exemplo, você pode sonhar que está em sua sala de aula? Estabelecer o sonhar significa que você não deixa o sonho virar outra coisa. Você não salta da sala de aula para as montanhas, por exemplo. Em outras palavras, você controla a visão da sala de aula e não deixa que ela desapareça enquanto você quiser. Mas é possível fazer isso? Claro que é possível. Esse controle não é diferente do controle que temos sobre qualquer situação em nossas vidas cotidianas. Os feiticeiros estão acostumados com ele e conseguem-no sempre que desejem ou precisem. Para se acostumar com ele, você deve começar a fazer uma coisa bastante simples. Esta noite, em seus sonhos, você deve olhar para as mãos. Não falamos muito mais sobre isso na consciência de nosso mundo cotidiano. Em minhas recordações das experiências na segunda atenção, entretanto, descobri que tivemos uma troca mais do que extensiva. Por exemplo, eu expressei meus sentimentos sobre o absurdo da tarefa, e Dom Juan sugeriu que eu deveria encará-la em termos de uma busca divertida
em vez de solene e mórbida. Seja tão pesado quanto quiser ao falarmos sobre sonhar, disse ele. As explicações sempre pedem pensamentos profundos. Mas quando estiver sonhando, seja tão leve quanto uma pena. Sonhar tem de ser feito com integridade e seriedade, mas no meio de risos e com a confiança de quem não tem qualquer preocupação. Somente nessas condições, nossos sonhos podem se transformar no sonhar. Dom Juan me assegurou que havia escolhido aleatoriamente minhas mãos para que eu olhasse nos sonhos, e que seria válido olhar para qualquer outra coisa. O objetivo do exercício não era descobrir uma coisa específica, mas empenhar minha atenção sonhadora. Dom Juan descreveu a atenção sonhadora como o controle que adquirimos sobre nossos sonhos depois de fixar o ponto de aglutinação em qualquer posicionamento novo para o qual ele tenha se deslocado durante os sonhos. Em termos mais gerais, ele chamava a atenção sonhadora de uma faceta incompreensível da consciência, que existe por si, esperando o momento de atraí-la, um momento em que lhe daremos um objetivo, uma faculdade oculta que todos nós temos em reserva, mas que nunca temos a oportunidade de usar. As primeiras tentativas de procurar minhas mãos no sonho foram um fiasco. Depois de meses de esforços mal-sucedidos, desisti e reclamei de novo com Dom Juan sobre o absurdo dessa tarefa. Existem 7 portões, disse ele em resposta, e os sonhadores precisam abrir todos eles, um de cada vez. Você está diante do primeiro portão que precisa ser aberto caso deseje sonhar. Por que você não me disse isso antes? Teria sido inútil falar sobre os portões do sonhar antes de você bater de cabeça contra o primeiro. Agora você sabe que há um obstáculo e que precisa superá-lo. Dom Juan explicou que há entradas e saídas no fluxo de energia do universo, e que no caso específico do sonhar, há 7 entradas experimentadas como obstáculos, que os feiticeiros chamam de 7 portões do sonhar. O primeiro portão é o limiar que precisamos atravessar, tornando-nos conscientes de uma sensação particular antes do sono profundo. Uma sensação como um peso agradável que não nos deixa abrir os olhos. Chegamos a esse portão no instante em que nos conscientizamos de que estamos caindo no sono, suspensos na escuridão e na sensação de peso. E como me conscientizo de que estou caindo no sono? Existem etapas a seguir? Não existem etapas a seguir. Só precisamos intentar que temos consciência de estar caindo no sono. Mas como se intenta que estamos conscientes disso? É muito difícil se falar a respeito do intento. Eu ou qualquer outra pessoa pareceria idiota tentando explicar. Pense nisso quando ouvir o que tenho a dizer em seguida. Simplesmente intentando, os feiticeiros intentam alguma coisa que os coloca no intento. Isso não significa nada, Dom Juan. Preste muita atenção. Algum dia vai ser sua vez de explicar.
A afirmação parece sem sentido porque você não a está colocando no contexto adequado. Como qualquer pessoa racional, você pensa que compreender está unicamente no âmbito da razão, de sua mente. Para os feiticeiros, como a afirmação que fiz tem a ver com o intento e com o intentar, compreendê-la está no âmbito da energia. Os feiticeiros acreditam que, se intentarmos essa afirmação para o corpo energético irá entendê-la em termos inteiramente diferentes dos termos da mente. O truque é buscar o corpo energético. Para isso, você precisa de energia. Em que termos o corpo energético entenderia essa afirmação, Dom Juan? Em termos de um sentimento corporal, o que é difícil de descrever. Você precisa experimentar para saber o que estou dizendo. Pedi uma explicação mais precisa, mas Dom Juan bateu nas minhas costas e me fez entrar na segunda atenção. Aquilo ainda era algo totalmente misterioso para mim. Eu poderia ter jurado que seu toque me hipnotizou. Acreditei que ele tinha instantaneamente me colocado para dormir e sonhei que me via andando com ele numa avenida larga, ladeada por árvores, em alguma cidade desconhecida. Foi um sonho tão nítido e eu estava tão consciente de tudo que imediatamente tentei me orientar lendo os letreiros e olhando as pessoas. Definitivamente não era uma cidade onde se falava inglês ou espanhol, mas era uma cidade ocidental. As pessoas pareciam ser do norte da Europa, talvez lituanas. Fiquei absorvido tentando ler cartazes e sinalizações de trânsito. Dom Juan me cutucou levemente. Não se preocupe com isso. Não estamos em nenhum lugar identificável. Só emprestei minha energia para que você alcançasse seu corpo energético e com isso atravessássemos para um outro mundo. Isso não vai durar. Então use seu tempo com sabedoria. Olhe para tudo, mas sem ser óbvio. Não deixe que ninguém o perceba. Andamos em silêncio. Foi uma caminhada de 1 quarteirão e que teve um efeito notável sobre mim. Quanto mais andávamos, maior minha sensação de ansiedade visceral. Minha mente estava curiosa, meu corpo alarmado. Tinha a compreensão claríssima de não estar neste mundo. Quando chegamos a uma esquina e paramos de andar, vi que as árvores da rua haviam sido cuidadosamente podadas. Eram árvores baixas com folhas enroladas e de aparência dura. Cada árvore tinha um grande espaço quadrado para receber água. Não havia ervas daninhas nem lixo naqueles espaços, como se vê ao redor das árvores nas cidades. Somente uma terra fofa, preta como carvão. No momento em que focalizei os olhos na esquina, antes de dar o passo para atravessar a rua, percebi que não havia carros. Tentei desesperadamente olhar as pessoas ao redor para descobrir alguma coisa que explicasse minha ansiedade. Elas me olharam de volta. Num instante, um círculo de olhos duros, azuis e castanhos havia se formado ao nosso redor. Uma certeza me golpeou como um soco. Isso não era absolutamente um sonho. Estávamos numa realidade além do que conheço como real. Virei-me para encarar Dom Juan. Naquele momento eu estava para perceber o que havia de diferente com aquelas pessoas.
Mas um vento estranho e seco veio direto às minhas narinas e bateu em meu rosto. Borrou minha visão e me fez esquecer o que queria dizer a Dom Juan. No instante seguinte, voltei ao lugar de onde tudo começara, a casa de Dom Juan. Estava deitado num colchão de palha, encolhido de lado. Emprestei minha energia e você alcançou seu corpo energético, Dom Juan disse num tom casual. Ouvi que ele estava falando, mas eu me sentia tonto. Uma coceira estranha em meu plexo solar fazia com que eu respirasse entrecortado. Eu sabia que estive em vias de descobrir alguma coisa transcendental sobre o sonhar e sobre as pessoas que vira, e no entanto não conseguia colocar em foco o que quer que soubesse. Onde nós estávamos, Dom Juan? Perguntei. Foi um sonho, um estado hipnótico? Não foi um sonho, ele respondeu. Foi o sonhar. Ajudei-o a alcançar a segunda atenção, para que você compreendesse o intento, não como um tema para o seu raciocínio, mas para seu corpo energético. Nesse ponto, você ainda não pode compreender a importância disso tudo, não só porque não tem energia suficiente, mas também porque não está intentando nada. Se estivesse, seu corpo energético compreenderia de imediato que o único modo de intentar é concentrando seu intento naquilo que você deseja intentar. Dessa vez, concentrei-o, para você, em alcançar seu corpo energético. O objetivo de sonhar é intentar o corpo energético? Perguntei subitamente com o poder de um raciocínio estranho. Pode-se colocar desse modo, ele disse. Neste caso em especial, já que estamos falando sobre o primeiro portão do sonhar, o objetivo de sonhar é intentar que o seu corpo energético torne-se consciente de que você está caindo no sono. Deixe seu corpo energético fazê-lo. Intentar é desejar sem desejar, fazer sem fazer. Aceite o desafio de intentar, prosseguiu ele. Empenhe sua determinação silenciosa, sem qualquer pensamento, em convencer-se de que alcançou o corpo energético e de que é um sonhador. Isso irá automaticamente colocá-lo na posição de estar consciente de que está caindo no sono. Mas como posso me convencer de que sou um sonhador quando não sou? Quando você ouve que precisa se convencer, imediatamente se torna mais racional. Como pode se convencer de que é um sonhador quando sabe que não é? Intentar é as duas coisas. O ato de convencer a si próprio de que é de fato um sonhador, apesar de nunca ter sonhado antes, e o ato de ficar convencido. Então eu tenho de dizer a mim mesmo que sou um sonhador e tentar o máximo possível acreditar nisso? Não. Intentar é muito mais simples e ao mesmo tempo infinitamente mais complexo do que isso. Exige imaginação, disciplina e objetivo. Neste caso, intentar significa que você obtém um conhecimento inquestionável corporal de que é um sonhador. Você sente que é um sonhador com todas as células do corpo.